Ô, louco, um monte de veterano aqui. 5 anos. 1 ano. 6 meses. Assim a gente percebe como está variado os conhecimentos, né? Mas eu posso garantir que quem trabalha com balão todos os dias ou de uma forma frequente, com 6 meses, eu já considero que já tem uma habilidade bacana para trabalhar com balão. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui não é nada que nenhum de vocês não consiga fazer. Posso, de repente, abrir a visão de vocês para entender alguns conceitos, mas vai ser uma aula muito tranquila, uma aula rica em conhecimentos, e eu espero poder atender às necessidades de vocês no que se refere a buquês e arranjos de balão. Beleza? Então, vamos começar. Eu tenho aqui, um balão de látex decorado de 12 polegadas. Quando a gente se refere a inflar balões com gás, é muito importante que o balão seja grande. Vocês nunca se perguntaram qual que é o tamanho ideal de um balão de látex que eu possa inflar com gás? É qualquer balão? É qualquer tamanho? Não. Por quê? Como que funciona a lógica de um balão de látex inflado a gás hélio? Todo balão de látex inflado a gás tem um tempo de vida muito reduzido, tá? Só que tem um agravante: quanto menor for o balão, menos tempo esse balão vai durar flutuando. Quanto maior for o balão, mais tempo ele vai flutuar. Então, nos seus arranjos, nos seus buquês de balão, procure comprar balões grandes, balão de 12 polegadas, por exemplo, porque é a segurança de que esse balão vai flutuar por mais tempo. Eu costumo sugerir para as pessoas que fazem aula comigo que esse carinha aqui da Sempertex, ele dura aproximadamente de 14 a 16 horas flutuando. De 14 a 16 horas o balão, tá? Existem tratamentos que a gente pode, então, usar para fazer esses balões flutuarem por mais tempo. Porém, Sempertex de 12 inflado a 12, 14 a 16 horas. Mas se você está numa loja, se você vai passar essa informação para um cliente, jamais você fala 14, 16. Porque a gente sabe como é. Se o cliente te perguntar, você disser 16 horas e durar 15, ele vai reclamar. Agora, se você disser que o mesmo balão dura 12 horas, já é um prazo muito bom, concorda comigo? E o balão, todo balão, ele sofre alguma alteração quando está frio e quando está calor. Então, quem mora em lugares mais quentes, fiquem sabendo que os balões de vocês vão flutuar por menos tempo. Quem mora em lugares mais frios, o balão de vocês vai flutuar por mais tempo. É assim que funciona. Só que 12 horas, se tiver frio, vai durar. 12 horas, se tiver calor, também vai durar. Isso eu garanto. Tá? Então, se você disser 12 horas, você pode ficar tranquilo que o seu cliente vai ficar satisfeito, porque com certeza vai durar mais tempo. Porém, se eu preciso que esse cara aqui dure de um dia para o outro, ainda que seja o balão da Sempertex, é arriscado. Não vai durar. E se durar, se por um acaso durar, vai ser com muita sorte. Então, se você precisar criar um arranjo, criar um buquê de balão, o cliente só tem hoje para retirar com você. O evento dele é amanhã. Existem formas de fazer esse cara durar mais tempo flutuando, que é usando esse produto aqui, o High Float. Já existem outros produtos no mercado que fazem o mesmo tratamento, mas
mas eu ainda não conheço, olha que eu já testei alguns, não vou falar nomes, mas eu ainda não conheço um produto melhor do que o HighFloat para esse tipo de trabalho. Se você precisar que o seu balão dure o máximo de tempo possível flutuando, não tenha dúvida, é o HighFloat. É mais caro? É um produto importado? Mas dentro daquilo que eu conheço, ainda não existe um produto melhor que esse. Tá? Eu tenho outro, que é um produto que nós desenvolvemos, chamado Chronos Float, e é para fazer exatamente a mesma coisa. Porém, o HighFloat é ainda melhor que o Chronos Float. Então, o que a gente tem que pensar? Se tiver que flutuar mais, HighFloat. Agora, se eu tiver que fazer um tratamento para esse balão, se eu tiver que dar um tratamento com glitter, confete, coisas que eu preciso colar na parede de uma bolha, por exemplo, que é super transparente, você vai usar o Chronos Float, e foi por isso que a gente desenvolveu esse produto. Ele vai fazer o seu balão flutuar por mais tempo? Vai, mas não como o HighFloat. Porém, em balões transparentes, esse cara aqui deixa o seu balão completamente cristalino, como se você não tivesse colocado absolutamente nada dentro do balão. Então, além de dar o benefício de durar mais flutuando, ele vai deixar o seu balão com um super acabamento. Então, é por isso que nós temos dois produtos que fazem a mesma coisa, tá? Então, digamos que eu preciso inflar esse balão aqui com o gás hélio. E como que seria o conceito para inflar esse balão com gás? Não é simplesmente inflar. Eu costumo dizer que trabalhar com balão é uma ciência. E a gente precisa conhecer alguns detalhes, ter algum conhecimento, para na hora de oferecer o nosso serviço, o nosso trabalho para o nosso cliente, oferecer um serviço de excelência, para que você também tenha segurança daquilo que você está fazendo, daquilo que você está oferecendo para o seu cliente, tá? Então, se esse cara com gás, sem nada, sem tratamento nenhum, digamos que no nosso discurso ele dura 12 horas, quando a gente usa o HighFloat, o mesmo balão vai durar 5 vezes mais. Então, de 12 para 60 horas de flutuação. De 12 para 60 horas de flutuação. Ou seja, é quase 2 dias e meio por causa de um produto que a gente coloca dentro do balão para fazer ele flutuar por mais tempo. Tá? Só que eu costumo dizer o seguinte: se você tem um balão de 12, você quer que ele flutue o máximo de tempo possível, você vai inflar esse balão a 11 polegadas e meia? A 11 polegadas é que eu vou economizar gás. Não faz sentido. Se você tem um balão de 12 polegadas e quer que ele flutue o máximo de tempo possível, você vai inflar ele a 12 polegadas. Na decoração com balão, você não pode pegar um balão de 12 infladores para fazer um arco. Não pode, é errado, porque o balão fica sensível demais e vai estourar por qualquer coisa. Já quando você vai inflar o mesmo balão com hélio, o raciocínio é o contrário. Você tem que pegar o seu balão e inflar ele à sua capacidade máxima. Tá, mas ele não vai ficar sensível? Vai. Mas é por isso que eu quero mostrar essa dica aqui para vocês. O que você vai fazer? Pelo menos uma vez você vai inflar o seu balão à capacidade total. Se eu pego esse balão e inflo uma primeira vez, eu vou ter um balão rígido, eu vou ter um balão firme, eu vou ter um balão sensível para trabalhar. E esse balão vai estourar por qualquer coisa. Agora, a partir do momento que eu pego o mesmo balão e inflo uma vez, esvazio e finalmente vou inflar com gás, eu vou ter um balão mais flexível, mais maleável.
Um balão que vai ter uma maciez muito maior e com isso ele vai suportar muito mais qualquer coisa que você vier fazer com esse balão. Então, o fato de você inflar uma vez e esvaziar causa essa super resistência no balão. Então, você inflando uma vez, esvaziando, inflando com gás, mesmo que seja 12 polegadas, não tem problema, porque você já preparou esse balão para isso. Beleza? Deu para entender? E aqui a gente vai colocar o high flow, lembrando que o ideal é tentar não colocar o gel no pescoço do balão. Então você coloca o balão bem dentro do aplicador, coloca o seu gelzinho e esfrega, e finalmente você vai inflar o seu balão. Quando você coloca o gel aqui, você tem mais ou menos 15 minutos para inflar esse balão. Porque o que esse gel faz? Ele seca aqui dentro. Ele precisa secar, porque quando ele seca, ele cria uma segunda camada, fazendo com que o gás tenha mais dificuldade de sair desse balão. Se você passar desses 15 minutos e esse gel começar a secar, você perde toda a propriedade, então não adiantou de nada você ter usado o tratamento. Se você precisar produzir muitos balões, sei lá, daqui uma semana, você tem 200 balões para inflar, acá temos hermanos, ¿sí? ¿Dónde están? De Chile, Costa Rica, ¿de dónde más? Argentina. ¿Ustedes me comprenden? ¿Sí? ¿Poquito? Pero estoy hablando más devagar posible. Mas si quiere, tenemos acá mi amigo Henriette, que pode fazer a tradução. Então, se não compreende, por favor, levanta a mão que ele vai fazer a tradução, ok? Graças. Então, como eu estava explicando, se você tiver muitos balões para produzir, 200 balões para a próxima semana, e você quiser antecipar esse processo, inflar uma vez, colocar o gel, você pode. Porque aí você faz isso em todos os seus balões, prende eles de 10 em 10, passa um elástico para o gel não sair para fora do balão, põe na geladeira, põe numa vasilha, põe na geladeira, e enquanto esses balões estiverem lá na geladeira, eles vão estar no seu estado líquido. Então esse processo todo você pode adiantar. Quando chegar no dia da produção, você tira da geladeira, vai inflar todos os seus balões, porque esse processo você já fez conseguindo antecipar o seu trabalho. Beleza? Então, dá para fazer esse adianto. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um equipamento que nós temos para vender. Eu tenho, por isso eu sou feliz, trabalho com ele quase todos os dias. Mas vocês podem ser felizes também, é só fazer os seus pedidos, tá? Essa aqui, pessoal, é uma válvula. Isso é uma válvula digital, uma válvula de gás, tá? Ela só funciona se estiver conectado ao cilindro. Qual é a vantagem de um aparelho como esse? Ele é uma mini estação de trabalho. Tem 3 saídas diferentes. Uma saída exclusiva para balão metalizado, uma outra saída para todo tipo de balão, ou seja, essa saída é mais forte, essa é um pouco mais suave, e essa saída ela é programável. Você consegue colocar o tempo que você precisa e de acordo com esse tempo o balão vai inflar no tamanho que você precisa, tá? Então aqui eu vou programar no tempo
tempo de... Sam, tira esse vermelhinho da frente, por favor. Ah, perdão, Serginho. Foi mal, produção. Vou programar aqui no tempo de 1,3 décimos de segundo. Então, ele liga para exatamente nesse tempo, tá? Todos os valores que vocês inflarem vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Isso para economia de gás e agilidade do trabalho é espetacular, tá? Uma outra coisa que para quem não tem conhecimento, para quem não trabalha, para quem está começando agora, ou para quem não consegue, eu sugiro sempre que você dê um nó nesse balão e amarre junto com o fitilho ao mesmo tempo. Porque é muito comum, principalmente para quem não tem costume, inflar esse balão, dar um nó nesse balão, depois vem, pega o fitilho e amarra o fitilho no balão. Eu acho que algumas pessoas aqui podem fazer dessa forma, certo? É muito mais ágil e muito mais produtivo se você conseguir desenvolver uma técnica onde você consegue amarrar o balão e o fitilho ao mesmo tempo, em um processo só, ou seja, com um único nó você amarra o balão e coloca o fitilho, tá? Então, como que eu faço esse nó, tá? Eu faço esse nó assim. Filma. Deu pra ver? A ideia é que você sempre age dessa forma, como se fosse mágica, tá? E como que funciona? Você vai pegar o balão, como que eu faço, tá? Imagina vocês aí, uma tesourinha com os dedos, certo? Eu vou pegar o balão e vou pôr na minha tesourinha, assim. Beleza? O meu dedão vai virar uma segunda ferramenta, que é uma pinça. Aqui, ó. Aonde me dá a possibilidade de segurar esse balão. Todas as vezes que você for dar um nó no balão de forma individual, é assim que você vai segurar ele. Não importa se é com a mão direita, se é com a mão esquerda, o resultado é o mesmo. Tesourinha, uma pinça, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o bico desse balão, vou passar por trás do balão e por cima desses meus dois dedos aqui, ó. Por cima dos dois dedos e por trás do balão. Olha isso que eu fiz. Por cima dos dois dedos e por trás do balão. Certo? Esse dedo aqui, ele não entra na brincadeira. Então você pula ele. E o anel, prazer, anel, que é essa parte do balão aqui, esse anelzinho você esconde aqui de volta. Escondeu aqui, praticamente o nó está feito. Quando eu fizer esse movimento aqui, o nó acontece sozinho. Belezinha? Tá, mas e o fitilho? De novo. Tesourinha, pinça, o fitilho vem aqui, ó, na minha pinça, assim. E eu esqueço que o fitilho está aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa de novo. Bico do balão, passo por cima dos dois dedos, por trás do balão, escondo o anel aqui de volta
Quando eu faço esse movimento, o nó está feito. Beleza? Só praticar depois. Gente, olha, alegria de muitos, terror de outros. É isso? Tá. Eu quero mostrar uma técnica para vocês, para que vocês nunca mais precisem ficar esticando esse balão. Querem aprender? Sim. Querem aprender? Porque realmente eu vou te falar. Claro que a qualidade e a marca da bolha influencia. Deixar bem claro. O que eu considero, eu, San Silva, o que eu considero um defeito? Para esse tipo de balão, o que é um defeito? Primeiro defeito, quando você tenta inflar o balão ao seu tamanho, ele não chega e estoura. Comprei bolhas de 18 polegadas, não consigo chegar a 18 polegadas, ela estoura antes. 16,5, estoura uma atrás da outra, você fica com trauma, fica com medo, começa a inflar os balões desse tamanhozinho aqui. Isso para mim é um defeito. Não tem o que fazer. Isso é a condição do balão que você comprou. Um outro defeito que não dá para corrigir é quando você infla o balão e ele vira um pensamento assim, fica de lado. Não é cabeçudo, não é alienígena, esse é outro problema. Mas não, ele fica de lado, você olha ele de frente, ele não está redondo, ele está de lado, parece um pensamento mesmo. Esse é um outro defeito que não tem como corrigir. Não tem. Agora, um defeito maior, que eu vejo por aí com uma frequência muito maior, é a bolha ficar maior de um lado do que do outro. Talvez esse seja o problema maior e a unanimidade de vocês, não é isso? Eu acredito que sim. É por isso que a galera fica fazendo exercício, né? O próprio fabricante, o nosso próprio fabricante chinês, isso aqui é da China também, ele recomenda ficar esticando, mas, se eu tiver 50 bolhas para fazer num dia, não dá para ficar esticando. Eu já vi funcionários de lojas, clientes nossos, um pega do lado do balão, outro pega do outro, e fica parecendo um cabo de guerra. Gente, o que é isso? Eu vou mostrar essa técnica aqui agora para vocês, para que vocês não tenham problema com isso nunca mais. Vai exigir o quê? Um pouco de treino, um pouco de prática, mais nada que vocês não consigam fazer no dia a dia. Dica número 1 para a gente não perder mais essas bolhas por esse problema. Vocês vão inflar devagar. Não vão colocar a bolha aqui e usar toda a velocidade do inflador. Não. Quanto mais rápido você fizer, maior vai ser a chance dela entortar e estourar. Então esse tipo de material ele precisa ser esticado de forma lenta. Beleza? Dica número 1. Se você faz isso, para. Você vai a partir de agora inflar as suas bolhas devagar. Mas como é que eu vou inflar devagar se o meu inflador ele tem um ar rápido? Água, por favor. Água. Seguinte, eu vou colocar meu balão aqui na boquinha do inflador e vou fazer o seguinte, para que esse balão infle devagar, eu vou segurar no pescoço do balão, aqui ó, estou estrangulando a minha bolha, porque a partir de agora eu sou o controle de inflagem desse balão. Então se eu inflar esse balão e não quiser que ele infle, basta eu continuar segurando aqui, basta eu ficar segurando aqui, olha só. Não vai inflar. A partir do momento que eu começo a liberar, afrouxar os meus dedos, aí sim eu
eu começo então a inflar esse balão de forma mais lenta. Dos cursos e treinamentos que eu faço no Brasil afora, eu descobri que a maior dificuldade das pessoas é justamente controlar a velocidade de inflagem do balão. Por incrível que pareça. Essa parte, pelo que eu vejo as pessoas fazendo, essa parte é a mais difícil. Ter esse controle aqui. Mas é muito mais uma questão de treino, tá? Procurem inflar o balão de vocês devagar. Beleza. Agora que você adquiriu esse controle, o que você precisa? Você precisa inflar o seu balão com a risca voltada para você, de forma que você tenha condições de ver o lado direito e o lado esquerdo do balão, certo? E inflando devagar, eu consigo perceber qual é o lado que está crescendo mais do que o outro. É isso que a gente vai ver agora. Pronto. Aqui dá para ver? Esse lado já está maior, certo? Se você continuar inflando esse balão, pode ser que quando ele estiver próximo de 24 polegadas, que é o que está aqui, ele endireite. Pode ser. Mas pode ser que isso continue até ele virar um ET. Não é isso? E aí não tem o que fazer. Depois que o balão está desse tamanho e um super ET, é um balão que você vai jogar fora. Não tem mais como corrigir. Então, a importância de inflar devagar é porque enquanto ele está desse tamanho aqui e desse jeito que nós estamos vendo, eu consigo corrigir totalmente esse balão. Como? Eu vou continuar inflando, vou segurar esse lado que está maior e vou forçar para que o outro lado comece a inflar também. À medida que eu sentir que os dois lados estão mais ou menos iguais, eu vou continuar inflando normal. Tá? Então, como é que funciona isso? Mais ou menos igual. Agora eu posso mandar ver. Sem precisar esticar, sem precisar fazer nada. Eu demorei um pouco mais porque eu estou mostrando para vocês. Mas isso no dia a dia, quando você identificar, você já segura e continua e vai embora. Vira um processo tão natural e nunca mais vocês vão precisar ficar esticando o balão e nem perdendo o balão por causa disso. Beleza? Legal. Para trabalhar com as bolhas, apesar de ser um balão muito resistente, é um balão que ao mesmo tempo ele é sensível. Como assim? Depois que esse balão está pronto, qualquer coisa pode estourar esse balão. Qualquer coisa. A quina da mesa, a unha, o relógio, uma pulseira. Um balão de fóil. Qualquer coisa pode estourar esse balão. Então, quando você estiver trabalhando com a bolha, o principal perigo não é ela estourar no momento que você está fazendo. O principal perigo é ela estourar depois que já está pronta. Com um balão dentro, com um glitter dentro, já personalizado e o cliente assim, ó, na sua frente. Esse é o principal problema, é ou não é? Só que a gente esquece que o problema que a gente tem que evitar não é na hora que está inflando, na hora que ela já está pronta. Qualquer coisa, gente, pode estourar esse balão. E não vem que você fala, Sam, meu,
minha bolha estourou sozinha. Desculpa, mas isso não existe. Por quê? Porque sempre que você for trabalhar com uma bolha, você precisa testar esse balão. Você precisa saber que esse balão está totalmente seguro para você produzir, para você manusear. Como? Inflando as bolhas à sua capacidade total. Então, se você não tiver um medidor, quem não tem medidor? Se você não tiver um medidor, você está trabalhando no escuro. Você está com medo, você está apavorado. Você infla uma bolha assim. Sabe por quê? Porque você não sabe até onde você pode inflar esse balão. Então, como que alguém consegue trabalhar sem um medidor? Se eu tenho uma bolha de 24 polegadas, eu posso inflar ela até 24 polegadas. Então, esse é um dos medidores que a gente tem, que aqui ó, eu tenho 24 polegadas de tamanho. Então, eu tenho como me basear até onde eu posso inflar esse balão. Tá? Vamos lá? Vamos ver como é que está essa nossa bolha. A maioria das pessoas param aqui, falam, não, já está lindo, está ótimo, está perfeito. Só que não mede, se você tiver 10 balões, vai cada um sair de um jeito, ou seja, são arranjos orgânicos, né? Cada bolha sai de um tamanho diferente. E é indispensável a gente medir para saber o tamanho do balão. Então aqui, ó, apesar de parecer grande, está muito longe de 24 polegadas. E as nossas bolhas, isso eu garanto para vocês, se tiver escrito no pacote 24, você vai usar ela a 24. Se tiver 18, você vai usar ela a 18 polegadas. Tá? Isso eu posso garantir para você. Polegadas. Talvez vocês nunca tenham visto uma bolha tão grande. Mas esse é o tamanho real de uma bolha de 24 polegadas. Eu estou lá no stand esses 2 últimos dias e as pessoas chegam, que tamanho é essa bolha? 24? Não é 24. Esse é o tamanho de uma bolha de 24 polegadas. Inflei a 24, o formato está legal, não está aparecendo pensamento, não estourou. Está um balão 100% para eu poder trabalhar agora. Agora sim, então eu posso esvaziar esse balão e fazer o que eu quiser com ele. Seja para bolha presente, seja para glitter, seja para confete, seja para 5 polegadas dentro. Seja lá o que você for fazer com esse balão, agora você tem certeza que é um balão que está pronto para você trabalhar. Porque você testou isso. Tá? E agora eu não preciso mais também ter todo aquele cuidado na hora de inflar. O cuidado eu já tive uma vez, agora eu posso inflar rápido, eu posso inflar de boa, tendo certeza que esse balão está bacana. Mais um pouquinho, porque eu gosto. Não passa, não vai estourar, não olha. Fiquem tranquilos, eu sei ter trauma de infância, não de infância, né? Por isso. Para lacrar, outra dúvida, como eu fecho esse balão? Pode ser com pedacinhos de 260? Para quem não conhece 260, será que eu falo? É a tripa, é o macarrão, né?
O que mais? Canudo, né? Isso aqui é o 260. A gente pode fechar com pedacinhos desse balão. É totalmente seguro também. E você pode fechar esse balão usando um nó com o pescoço dele mesmo. Só que antes de dar o nó, que é o que eu normalmente faço, eu estico esse pescoço. Só que se você tentar esticar com o pescoço torcido, você não vai conseguir. Se você tentar esticar com o pescoço amassadinho, você não vai conseguir. Na hora de esticar, o pescoço da sua bolha tem que estar assim, ó, retinho. Você pega na base do balão e estica. Certo? Esticou, agora a gente pode dar um nó. Eu gosto de dar um nó mais próximo da bolha possível. Então eu dei um nó cego. E agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar o pescoço do balão e deslizar o nó para baixo ao mesmo tempo. Porque eu quero o nó bem próximo da bolha. Assim. Sem biquinho, sem pontinho, sem nada. Reto. Tá? E aqui uma outra coisa que eu vejo muito por aí. É 3 pessoas para dar um nó numa bolha.